Paz do Senhor, irmãos. Certa vez Pedro perguntou para o Senhor Jesus quantas vezes a gente deveria perdoar quem nos ofende. O Senhor Jesus respondeu para ele, não só uma vez, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você já fez as contas? Você já multiplicou quantas vezes? Quanto que é 70 vezes 7? Hoje eu estava pensando nisso, meditando sobre isso. E eu fui lá na calculadora ver quanto que dava 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. 490. Aí você vai lá na oração modelo, que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Que tem lá a parte que ele diz: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Essa é a oração modelo que Jesus falou. E ele falou que é para perdoar. Deus pede para a gente perdoar. Para que serve o perdão? O perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. É para nos aproximar do Senhor. O perdão é para nos livrar, é para não quebrar as correntes. É para quebrar, para destravar a nossa vida. É para nos colocar limpo diante do Senhor. O perdão é para fechar as brechas. Aí você voltamos lá na multiplicação. 490. 70 vezes 7 é 490. Quanto tempo um homem vive hoje? No máximo 120, 130? 130 é muito ainda, hein? Aí você põe lá 490. Tem gente que morre com 60, tem gente que morre com 50, tem gente que morre com 30, tem gente que morre com 100. Só que quando a pessoa morre com 100, geralmente a mente dela já não tá 100% boa. Às vezes ela não sabe nem mais o que ela tá fazendo. Então, se todos os dias, a partir do momento que a gente teve o conhecimento da palavra, você aceitou Jesus aí com 30 anos, 20 anos, que seja, que você já tem um raciocínio, você já sabe o que é a palavra, você já sabe o que é obedecer a palavra de Deus, você já tem direcionamento do caminho certo. Aí você coloca aí 490, referente aos anos que você talvez viverá. 70 anos. 70 anos, com 40 anos você aceitou Jesus. Tem mais 20. Se todos os dias na sua oração você pedir perdão ao Senhor e perdoar quem te ofendeu, sua cota ali já acabou. Ali você já pagou a sua cota. Ali você já está livre diante do Senhor. Você fez a sua parte de perdoar. Ali você já obedeceu ao Senhor. Então, pense sobre isso. 490, todos os dias a gente tem a chance. A gente tem a chance de perdoar todos os dias. Todos os dias a gente está tendo a chance, a graça de nos aproximar do Senhor. Todos os dias a gente tem que perdoar a quem nos ofendeu. Ah, mas eu não sou Jesus. Você não é Jesus. Lógico que você não é Jesus. Você jamais morreria por alguém. Você jamais daria sua vida por alguém. Você jamais se penduraria numa cruz por alguém. Mas quem é que vive 390 anos? Ninguém vive 390 anos. Ninguém hoje vive 390 anos. 390 não, 490. Então, todos os dias a gente tem a chance, o Senhor nos dá a chance de perdoar. De estar fazendo a vontade dEle. De estar nos aproximando da eternidade. Todos os dias o Senhor está nos dando a chance de ter uma chance com Ele. Que nem aquela parte lá do servo que devia 1.000 talentos. E a quem ele devia, perdoou as dívidas dele.
Só que outro que devia para ele menos que isso, ele não quis perdoar. Aí aquele que ele perdoou, pegou e lançou ele na prisão, para os atormentadores atormentar ele. E assim é com a gente também. Quando a gente não perdoa, ali você abre uma porta para os atormentadores entrar nas nossas vidas. Ali bagunça a nossa saúde, bagunça a vida financeira, bagunça a vida dos nossos filhos, bagunça o casamento, bagunça a casa, bagunça tudo. Ali você muda todo o ciclo ali da sua vida. Porque ali fica um buraco negro, onde entra todo tipo de porcaria. Enquanto você não perdoa, você não para de ser atormentado. Às vezes você não tem nem ideia de... Você nem lembra mais de quem te ofendeu. Mas você não declarou que você perdoou essa pessoa. O inimigo está o tempo todo usando pessoas para nos magoar. Já para isso. Para você ficar devendo. Para você ficar inflamado. E quando você fica inflamado, quem está ganhando? Quem está ganhando com isso? Você vai ver a Deus estando assim dessa forma? Não. O inimigo sabe que o que nos afasta do Senhor é o pecado. E a falta de perdão é pecado. Ele sabe que quando ele contamina, que entra no coração, e a gente não faz a vontade de Deus, ali o Senhor se afasta. Porque ele é justo. E a palavra dele não volta vazia. Ele diz: perdoa. Se você não perdoa, é a sua vida. É como se você falasse assim: tanto faz. Eu aguento o rojão. Quando você não perdoa, você está falando: eu não me importo se eu vou morrer com a doença, eu não me importo se eu vou desfalecer, eu não estou nem aí para nada. Mas quando você precisa dos cuidados de Deus, você tem que perdoar. Quando você precisa da redenção, quando você precisa da graça, quando você precisa da misericórdia do Senhor. É como Jesus disse: se você não perdoar a quem te ofendeu, o Pai também não vai ter misericórdia de você. E tem muitos cristãos com mágoa no coração. Muitos cristãos com mágoa no coração. Não tô nem falando das pessoas do mundo, não, tô falando de crente mesmo. Tá ali fazendo a obra e tá com mágoa no coração. Não vou perdoar. Eu quero. Tem gente que faz campanha pra outra pessoa perdoar ela. Pra outra pessoa vir e se ajoelhar nos pés dela e falar: me perdoe. Como se fosse um bicho de 7 cabeças. Perdão. Como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ela primeiro perdoar. Não fique esperando a outra pessoa vir te pedir perdão, não. Perdoe ela. Perdoe ela por ela não conseguir e até você te perdoar. Perdoe para ela também ficar livre. Mas perdoe mais ainda para você ficar livre. Para você não ficar devendo nada para Deus. Nada para Deus. Você não está devendo favor para o homem quando você deixa de perdoar. Quando você deixa de perdoar, você está devendo favor para Deus. Porque Ele todos os dias nos perdoa. Mas é como Jesus disse: perdoa para que o Pai te perdoe. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Não adianta. Não adianta. A falta de perdão, principalmente na obra do Senhor. Ali você vai orar pelas ofertas, não tem efeito. Você vai orar você vai expulsar um endemoniado, você vai ficar ali patinando ali, ele vai ficar ali dando risada da sua cara. Vai demorar para sair. Ele vai sair no nome de Jesus. Mas antes disso, ele vai dar muita risada da sua cara. Você vai orar por uma porta de emprego, para o irmão. E aí como que fica? Sua oração fica inválida. Não tem efeito na atmosfera. Ultrapassa a barreira que tem que ultrapassar. Então pense nisso. 70 vezes 7 é 490. Quanto tempo você vai viver? Um dia, todos os dias da sua vida, a gente tem que pedir perdão. Todos os dias das nossas vidas,
na nossa oração, a gente tem que pedir perdão a Deus. Você não ora antes de dormir? Ali naquela oração ali, como Jesus ensinou a oração modelo, ali você tem que pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu perdoo todos que me ofenderam. Entenda assim, quando você passar a entender que o inimigo usa pessoas para te atingir, você vai parar de brigar com as pessoas. Você vai parar de falar assim, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo para mim. Porque a própria palavra diz, a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Se você é espiritual, você vai olhar o mundo, as coisas como espiritual e não como carnal. Quando a gente vive, quando a gente é carnal, quando a gente é natural, você vai pesar tudo que as pessoas fazem para você. Mas se você é uma pessoa espiritual, você vai ter discernimento de espírito que ali é o inimigo, tentando lançar ali uma sementinha ali para te ofender e contaminar seu coração. Por isso que a gente deve perdoar. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil perdoar. Não é difícil fazer a vontade de Deus. Não é difícil falar, Senhor, eu perdoo não porque eu sou boa, mas porque o Senhor quer. Quem ama a Deus faz a vontade dele. Jesus falou que a família dele é quem obedece ao Senhor. Se você considera Jesus como seu Senhor, então é isso que você tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Se você quer estar protegido, é isso que a gente tem que fazer. Se você quer ser curado, é isso que a gente tem que fazer. Hoje em dia, a própria medicina trata a falta de perdão, a mágoa, como a causa do câncer. A própria medicina. E olha que é difícil eles colocarem a espiritualidade no meio aí do assunto. É difícil? Não. Quando você quer ter a presença de Deus, não é difícil. Porque o Senhor disse, amará o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. 70 vezes 7 é 490. Se você vai ver 80 anos e você hoje tem 20, conheceu Jesus com 20 anos, 20 para 80 são quanto? Pouco. Se todos os dias você pedir perdão ao Senhor, se você perdoar os seus devedores, mas eu quero que você apoie. fique certo que você cumpriu a vontade do Senhor.